Oba! Estamos começando nossa live Relacionamento e Gagueira. Estamos ao vivo. Estamos aguardando aqui nossos convidados. Fernando, estou vendo que o Fernando já entrou. A Viviane também já entrou. Denis. Tudo bom? Tá ouvindo? Tudo ouvindo? Chamar aqui nossa convidada. Hoje a nossa live vai ser Relacionamento e Gagueira. Namoro e Gagueira, né? São João se aproximando, véspera do Dia dos Namorados. Vamos falar de namoro e gagueira. Chamar aqui nosso convidado. Eu sou a Zulmira, me apresentar. Sou a Zulmira, pós-graduando em Educação Especial na Perspectiva Inclusiva. Sou casada, sou mãe de um garotinho e sou pessoa que gagueja. E vamos aqui aguardando aqui, mas nossos convidados já estão aqui. Tá sinalizando. Fernando, você tá aí, Fernando? Opa! Fernando, tá me ouvindo? Tudo bem, Zulmira? Estou te ouvindo sim. Tudo bem? Boa tarde. Só a sua câmera tá. Só a sua câmera tá. Isso, melhorou. Agora tá bom, né? Aguardando a nossa outra convidada, a nossa amiga Bernadette. Olá, Bernadette. Bernadette, aguardando ela sinalizar. Bernadette? Oi! Boa tarde! Oba, boa tarde! Seja bem-vindo à Tudo nossa bem com live. você? Bem, Tudo bem? Tudo bom, tarde. Fernando? Tudo bem, e vocês? Boa Graças a Deus, tudo em tarde. paz, né? São João chegando, véspera do Dia dos Namorados. Oi, Vivi! Sejam bem-vindos. Está aguardando mais um pouco, o pessoal está entrando. Hoje, nós vamos falar de relacionamento e gagueira, namoro e gagueira, né? Como é véspera do dia dos Namorados, né? São João chegando, tudo pertinho, céu azul, né? E aqui em Fortaleza, eu falo diretamente de Fortaleza e o céu está muito quente. Esse horário, 32 graus, muito quente mesmo. E é conhecida como capital do sol, muito boa. Eu já me apresentei e vou me apresentar de novo, né? Meu nome é Zulmira, pós-graduando em Educação Especial, né? Perspectiva Inclusiva. Sou casada, sou pessoa que gagueja e tenho um garotinho. O Fernando é o nosso convidado também, e a Bernadette também é nossa convidada com o nosso auxílio da nossa amiga Viviane. Queira se apresentar, ô Fernando Andrade? Bom, primeiramente, uma boa tarde a todos. Boa tarde a todas. Eu sou Fernando Andrade, eu sou engenheiro mecânico com mestrado em automobilismo. Sou de São Paulo, né, sou do interior do São Paulo, mas eu já moro há 11 anos aqui em Salvador. Sou casado e tenho dois filhos, né? Tenho o Bruno e o Lucas, de 33 e 30 anos. E sou uma pessoa que gagueja.
Seja bem-vindo, Fernando. Bernadette, amiga, nossa psicóloga. Boa tarde a todos. Eu sou Bernadette, professora, psicóloga, terapeuta familiar e de casal. Sou casada há 44 anos com a mesma pessoa. Tenho 3 filhos e uma das filhas gagueja é a Viviane. Ela tem 39 anos e hoje ela é casada também. Que bom, né? Ela fez Graças a Deus. 39 anos ontem, né? Ela fez 39 Foi, anos ontem, né? 39 anos ontem, isso mesmo. Parabéns, Viviane! Mais uma vez. Obrigada. Então, nós estamos falando diretamente do Instagram da Associação Brasileira de Gagueira. Vou só falar o que é a Associação Brasileira de Gagueira, conhecidamente como Abra Gagueira, né? É uma organização não governamental, sem fim lucrativo, regida pelo seu estatuto e pelas suas normas legais pertinentes. Isso é a Abra Gagueira, né? Mas, afinal de contas, o que é gagueira? Hoje a gente vai falar de relacionamento e gagueira, ou seja, namoro e gagueira. Mas, afinal de contas, o que é gagueira? Gagueira é um transtorno neurobiológico multifatorial que acontece no processamento da fala. A fala ainda é uma ferramenta, né? Das principais meios de comunicação é a fala. É a mais importante, a fala, né? Lembrando que a gagueira não é psicológica, mas pode potencializar, sim, a própria gagueira, né? Mas a gagueira não é psicológica, não é ansiedade. Antes de ter a ansiedade, a gagueira já se manifesta, né? Pessoas que não estão ansiosas, eu não estou ansiosa, não estou com nenhuma manifestação emocional, né? E a gagueira se manifesta do nada. Enfim, a gagueira não é psicológica ou emocional, tem muitos conceitos por aí, né? Então, vamos lá. Vamos falar de namoro e gagueira, né, gente? Já cresce pro dia do namorado e é um momento, assim, que esquenta muito, né? E cada um quer pegar o seu pai e assim, a gente vai indo. Deixa eu fazer aqui uma pergunta para o nosso amigo Fernando. Fernando é uma pessoa que gagueja, casado, né? Já passou por todo esse processo de namoro, né? Só ficar. E aquele momento mágico, aquele momento assim de apaixonar. É um momento gostoso. Fernando, conte a sua experiência de relacionamento sendo uma pessoa que gagueja. Como foi na sua adolescência até a atualidade? O que você fez para conversar com alguém que não conhece e estava interessada? Você falava que é uma pessoa que gaguejava para suas pretendentes, Fernando? Olha, só para começo, né? Na minha época, a gente não ficava, né? A gente ou namorava ou namorava. Então eu sou um pouquinho antigo, né? Eu tenho 60 anos, mas respondendo a sua pergunta, eu não tive nenhum tipo de problema, né, com relacionamento, né, seja, seja uma paquerinha, namoro, até um casamento, né? Eu, quando eu era jovem, eu, 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 eu vi uma oportunidade. Eu estava até ontem tava lembrando disso, que uma vez eu estava que tinha aqueles desfiles de 7 de setembro, que a escola ia desfilar, e aí eles desfilavam as turmas e tinha uma pessoa separando, né, os pelotões, tal, e eu fui escolhido, né, para ser um daqueles que separavam. Então, por que escolheram, né? Escolheram por causa dessa altura, do porte físico. Aí eu falei assim, pô, eles não estão me vendo como gago, mas estão me vendo como outra pessoa. E isso fez eu despertar para
para que tirasse o foco, né, do Fernando Gago e começasse a colocar o foco em outra coisa. E foi quando eu comecei a desenvolver a parte esportiva. Eu comecei a jogar basquete, né, como eu sou de Franca, né, joguei no time da escola, joguei no time de Franca. Isso aí me deu assim, me deu uma outra visão. As pessoas viram eu como um outro Fernando, não que gagueja. E isso aí me deu muita facilidade. Me deu um estímulo muito grande e eu não tive problema. E aí já na parte adulta, né, também em casamento, né, eu não tive problema também, né, sempre com diálogo, né, e graças a Deus, as pessoas que eu me relacionei sempre foram compreensivas, parceiras e principalmente amigas. Beleza. Legal, muito bom, viu? Que bom que você teve toda essa dinâmica, né, de entender e perceber, né, a importância conseguiu se contornar a situação. Só queria falar uma coisinha. A gagueira, a gente não pode generalizar, né? Porque ela é muito individual, de cada ser, tem as diferenças, ela é muito singular, né? Então, a gente não pode generalizar toda gagueira dessa forma, né? Então, tem algumas gagueiras que são mais, menos, mas a gente tem que individualizar. Sim. É verdade. A gagueira e suas variabilidades, né? Cada pessoa as suas particularidades. A pessoa que gagueja tem as suas particularidades. Tá. Verdade. Agora, falando em particularidades, Mira, como foi a sua história? A minha história na nossa história, a minha época é agora. Sempre eu digo assim, a minha época é agora, apesar da minha idade, da minha meia-idade, a minha época é agora, né? A época de amar, né? De vivenciar. Então, quando eu comecei né, despertar para o namoro, quando os hormônios começaram porque toda a pessoa que gagueja tem também hormônio, tem toda uma vida normal, se apaixona do mesmo jeito que as pessoas, né? Que as pessoas acham que não são normais, né? Mas é igualzinha. O metabolismo é igual, não tem a diferença de nada. Os hormônios funcionam do mesmo jeito, já é da natureza do ser humano. Então, quando eu comecei a despertar para me apaixonar, foi assim um relacionamento, na época, né, era muito tabu. Eu fui criada numa família, né, meus pais, pai, mãe, muitos irmãos ali. Eu era a última filha da Pontinha da Rama. Então, os irmãos mais velhos já tinham aquele cuidado com os irmãos mais novos. E era uma época assim, aquela família tradicional, que tinha aquele tabu fechada, que não se conversava sobre o relacionamento, não se conversava sobre namoro. Né? Já era difícil para uma pessoa que tinha fluência, que conseguia falar, se desenvolver. E para mim era essas duas coisas. Tanto era a fluência, tanto era o tabu, que ali era que abafava tudo, né? Não se podia falar, era uma coisa rigidez, não tinha um diálogo, não tinha abertura de nada, e ainda tinha mais a gagueira, ainda tinha mais a desfluência. Aí foi que eliminou completamente. Para mim foi muito difícil mesmo, eu não conseguia de jeito nenhum, não tive que acessar uma pessoa, eu era tida assim como uma pessoa envergonhada, uma pessoa tímida, encabulada, e o tempo foi passando, pronto. Meu relacionamento, quando começou, foi dessa maneira, dessa forma. E foi muito difícil mesmo para mim. Como a amiga Bernadette falou, toda gagueira tem suas variabilidades, né? Tem as suas particularidades. Apesar da minha família ser grande, mas nós não tínhamos diálogo, até por conta da desinformação, da conscientização que não existia, né? Ainda não existe, né?
apesar do que os meios de comunicação estão aí acessível, aberto para todos, mas não temos essa flexibilidade para entender, de fato, o que é a gagueira. Fazendo uma pergunta aqui para a nossa amiga Bernadette, antes dela ser terapeuta, antes dela ser professora, né? Antes dela ser assim, uma psicóloga linda, ela foi mãe de 3 filhos, né? Um deles, a Viviane, pessoa que gagueja. Hoje ela é casada, né? Muito bem resolvida no relacionamento dela. Quando a Viviane, viu, Bernadette? Quando a Viviane despertou para o namoro, né? Quando os hormônios começaram a florir, ela lhe pediu apoio, aconselhamento, algum refúgio, algum abrigo. No momento de tristeza que ela se sentiu assim, meio para lá por conta da gagueira, e se sentia impossibilitada, né, ou reduzida para engatar assim, aquele relacionamento com toda a força por conta da gagueira. Como você, né, como mãe, cuidadora, como você cuidou cuidadosamente, você auxiliou ela tão bem nesse caminho, desse percurso para ela se sentir assim tão bem acolhida diante da situação do namoro, ela se sentia assim abraçada pelo parzinho dela. Como foi que você lidou com a situação? Olha, a questão de Viviane foi uma questão muito simples, super tranquila. Nós não tivemos problemas algum na escolha, né, do namorado dela, porque a gente já vinha com o trabalho desde os 3 anos de idade. Ela frequentava fonoaudiólogo, ela fazia psicomotricidade, e assim a família inteira abraçou a causa, todos assim juntos, a gente auxiliava. Então ela quando ela foi começar a namorar, ela já tinha mais de 18 anos, então ela já estava praticamente resolvida dessas questões. Então, assim, ela se deu muito bem e foi super tranquilo, não precisou de a gente entrar mais fundo na situação. E a aceitação foi muito grande, o respeito, a confiança que eles têm entre si. Viviane não teve problema algum nessa questão de namoro. Olha aí, sempre eu digo nas minhas conversas, né, com o grupo, com nossos grupos de apoio, que a Abra Gagueira é um espaço exatamente para isso, para a gente se acolher, né, se conhecer enquanto pessoa que gagueja, a importância de cuidar da pessoa desde pequenininho, né, logo no início da aquisição da fala, o acolhimento, a importância dos cuidadores, dos responsáveis, dos pais estar ali para abraçar a causa, né? Não teve aquela dificuldade de se relacionar, de interagir com o outro, de interagir com o coleguinha, com a amiguinha, tem todo aquele apoio, aquela base que sustenta, né? Sustenta a nossa lida do dia a dia, na fila da padaria, na feira livre, na sala de aula, né, na faculdade. Todo esse apoio é muito importante, é fundamental, né, para a gente vivenciar a vida a dois, a vida familiar. Vou fazer outra pergunta aqui para o Fernando. Fernando, se prepara aí, Fernando. Você respondeu uma pergunta bem legal. Lembre-se que amanhã é dia dos namorados. Só um pouquinho, Fernando, só para dar um exemplo, né, o que a Bernadette falou, só que a gente teve 3 exemplos, né? Que ela falou que a gagueira é complexa e tem seus graus e tem uma diversidade enorme, né? Só que a gente teve três diferentes, né, maneiras, né? Então, se imagina tanto de diversidade que tem por aí. E tantas pessoas que, infelizmente, como a gente, que não consegue se relacionar, que fica, que fica, que fica à margem da socialidade porque ela não quer se socializar, que fica com depressão. Então, a gente, apesar da gagueira, a gente é
privilegiado que a gente conseguiu desenvolver isso. Verdade, Fernanda, é verdade. Tem pessoas que nunca tiveram um suporte terapêutico, né, e conseguiram, né, se ficar de boa com a gagueira, mesmo gaguejando, fica de boa, né, mesmo não tem aquele ranço, aquela angústia, aquela tristeza né, que te oprime, se torna refém da gagueira, mas conseguiu contornar. E tem pessoas, né, que tiveram muito suporte terapêutico e que não conseguem sair dali, daquele transtorno, daquela angústia, eu digo ranço mesmo, a palavra bem, sabe? Aquele ranço que perde noite de sono, isso ali né, que perturba. E cada gagueira tem o seu grau, né? A leve, a moderada e a gagueira severa. Às vezes a pessoa que tem a gagueira severa é bem mais resolvida do que aquela pessoa que tem a gagueira mais leve, mais tranquila e não consegue realmente, de fato, né, se despertar, melhorar a sua capacidade do autoconhecimento, né, de se reconciliar consigo mesmo. Isso aí vai depender né, de cada natureza, de cada ser humano. Enfim, a gagueira ainda né? Eu sempre digo, a gagueira ainda é um mistério para a ciência. Tem muitos conceitos, muitos profissionais aí, né, dizendo que está curando a gagueira, mas é um mistério para a ciência mesmo, cientificamente ainda não se tem assim, um conhecimento, ainda está em estudo, né? Mas vamos ver, vamos lá. Tem muita vamos pesquisa, seguir. Né? Muita pesquisa e estudo. Muitas pesquisas, muitos estudos, e vamos acreditar que um dia isso vai acontecer, que vai realmente ser definida, a gagueira é isso, e vai ter assim alguma coisa que para aprimorar com menos sofrimento para as pessoas que têm esse transtorno, né? Fernando, você já deixou de namorar por ser gago? Sofreu com a insegurança de ser você mesmo? Olha, na verdade, eu sou um gago um pouco diferenciado, né, eu acho. Porque eu sou um gago que quando eu me formei, eu comecei a dar palestra. Então, é assim, eu nunca tive uma recusa, né, por ser gago, né, nunca tive, nunca tive um problema, né, assim, no relacionamento, né, das pessoas me aceitarem. Eu tive mais problema no âmbito profissional quando eu era mais velho, já no âmbito profissional, né, por causa de bullying, né, uma série de coisas, do que no emocional. Né? No emocional eu era muito bem resolvido, né? Eu, pelo que eu já falei, né, pela, pela pessoa que eu era, né, quando jovem, e depois quando me formei, que eu comecei a dar palestra, comecei a escrever artigos, tal, aí eu tinha uma autoestima muito grande, eu tenho uma autoestima muito grande. E essa autoestima, né, dentro da minha vida amorosa, dos meus relacionamentos, né, me ajudou muito, que eu não tivesse problema das pessoas, assim, essa rejeição, né? Então, para mim foi tranquilo, foi bem mais tranquilo do que na vida profissional. E, quanto a isso, Zubira, como é que foi a sua vida quando casada? Quando você teve algum tipo de problema, né? Quando você tentou namorar, teve algum tipo de rejeição?
Sim, muitas vezes, né, eu deixei de engatar o namoro, né, deixei de dar continuidade, por insegurança mesmo, insegurança, onde a gente fala assim, insegurança, mas a insegurança ali reinava, imperava e reinava. Aí eu deixava para lá, rejeitava mesmo aquele relacionamento, não por conta do relacionamento em si, mas pela insegurança que a gagueira me causava, sabe, me perturbava, me transtornava ali, eu não conseguia ir adiante com aquela situação. Eu precisava realmente me desfazer, sabe, deixar para lá. Infelizmente, são coisas que, assim, eu sei que não vai voltar, não vai voltar atrás, né? Mas é assim, é bom a gente conversar sobre isso, porque quem está nos assistindo, ou quem, né, sei lá, se alguém estiver ouvindo, e é interessante que outras pessoas saibam que realmente não vale a pena. Você gosta, né? Você quer estar apaixonado, apaixonada, siga em diante, vai em frente. Vai ser uma relação boa ou ruim, você vai descobrir. Agora, se você deixar para lá, você nunca vai saber se vai ser boa ou ruim. Então, você precisa realmente vivenciar para saber se vai ser legal ou não. Mas a insegurança reinava. Aí eu deixava para lá. Né? Eu não vou assim ficar arrependida, não me arrependo. Simplesmente eu deixei para lá e o tempo passou, né? Vou fazer uma pergunta para a Bernadette. Qual é a melhor forma da pessoa que gagueja começar um relacionamento amoroso? Ela deve falar desde o início que gagueja? Olha, eu acho que acho não, tem que ser claro, sim, eu acho que tem que ser verdadeiro. Quando duas pessoas se juntam, se amam, então elas precisam estar em sintonias. Elas precisam uma com as outras, né? E um relacionamento saudável, ele precisa de alguns pontos principais, como o diálogo, a confiança, o respeito, o amor, né? Por isso que é importante dizer sim, ser verdadeiro, pois essas falas fazem construir uma confiança mútua, né? Para esse relacionamento já começar bem. Eu acho que tem que ser claro, tem que dizer, tem que falar sim, que gagueja. Bernadette, para uma pessoa que gagueja, no meu caso, né, foi muito difícil falar que eu gaguejava. Eu não conseguia falar da minha gagueira, eu não conseguia chegar adiante, né? Como eu falei anteriormente, eu preferia cortar o relacionamento do que falar de mim. Aquela história, é mais fácil você falar do outro do que falar de você. Isso aconteceu comigo. Né? E assim, os grupos de apoio, a importância dos grupos de apoio, a importância de trabalhar a criança, logo no início da gagueira, quando ela se manifesta a gagueira, a importância de cuidar, o cuidado como você teve com sua filha que gagueja, né? A importância dessa conversa, desse diálogo, desse apoio, dessa acessibilidade que ela teve quando começou a ter consciência do que é de fato o que é gagueira. Para ela não foi difícil ela entender que gaguejava, né? Ela dá continuidade desse trabalho lindo. Então, para ela não teve um choque. Ela descobriu que eu sou diferente. Né? Eu sou a pessoa que tem uma característica diferente das outras. Para ela não foi um choque. Né? A importância da gente ter esse cuidado, né? A família, os cuidadores, né? Os responsáveis pelas crianças desde o início. A importância é muito importante, o cuidado. Acho que é importante você ter cuidado e também eu acho que é importante você se assumir. Eu lembro muito bem, vou só fugir um pouquinho do tema, mas acho que é pertinente. Eu lembro quando que algumas palestras eu ia dar palestra e no início da palestra eu começava a dar palestra e falava assim para o pessoal: oh, vocês estão
vendo que o som está falhando, eu estava, estamos escutando, eu estava, não, o problema não sou o problema, sou eu que sou gago. E aí já cortava já o clima e eu engatava na palestra e ia embora. Então tem maneiras, né, de você falar para as pessoas, olha, eu sou gago. Né? Tem várias maneiras que a gente vai desenvolvendo. E que é muito importante você se assumir, você ter, ter a sua autoestima, para você se assumir assim, com convicção. Eu sou gago e fim de papo. Se quiser me aceitar, aceite. Se não quiser, não aceita. Verdade. Fernando, você é casado, né? Eu também sou casada. A Viviane também é casada, que dá do lado da nossa amiga Bernadette, também é casada, né? Qual é o conselho que você daria, Fernando, para se ter um casamento assim, enquanto pessoa que gagueja, ter um casamento assim duradouro, né? Um casamento assim bem apaixonado? Bom, primeiro, eu sou casado pela segunda vez. Eu fui casado mais ou menos 20 anos com a primeira esposa e hoje tenho 11 anos com a Márcia. E o que eu digo é principalmente parceria. Parceria, confiança, diálogo. E você tem que ter. E sempre você não deixar a sua autoestima ficar para baixo. Porque a gente vê casos, né, de casais onde o próprio companheiro ou companheira ela deixa o próprio casal, né, o par do casal, com a autoestima baixo. Isso aí não é. Isso está fora de cogitação. Então a primeira coisa é confiança e ser muito sincero um com o outro. Verdade. E tem algo me chamava a atenção quando eu estou, né, você falando em casamento duradouro, né? Eu sempre tive essa preocupação em ter nos meus relacionamentos, eu sempre tive essa preocupação de um relacionamento abusivo, né? Apesar de que eu não tinha muita experiência em relação a isso, era muito fechado, não tinha diálogo, mas eu tive muito assim, aquela preocupação de ter um relacionamento saudável. Tem pessoas que relatam para mim, né, nossos grupos de apoio, pessoas que dialogando, que deixou de ter relacionamento, acabou um casamento mesmo, um namoro, um relacionamento, um casamento, acabou mesmo, né? A família construída acabou porque o companheiro ou companheira fazia, né, de uma certa forma, fazia chacota no momento de desencontro ali no casal, ele ou ela fazia chacota com a gagueira deles, né? E ela não suportava mais, era como se ela tivesse assim, se tornado refém daquela situação, tivesse tornado refém emocional do casamento. E ela já estava ficando assim, já era uma coisa, tinha se tornado ameaça para a relação. Então ela resolveu deixar para lá porque não dava mais certo. As agressões, a violência, não é só violência física, né, que todo mundo sabe, acontece violência psicológica e a que mais dói. Então eu tinha essa preocupação de não conseguir, né, contornar aquele momento agradável, saudável no relacionamento, um relacionamento duradouro. Tinha sempre essa preocupação. Hoje eu posso dizer que o meu esposo, meu namorado, noivado, casei, e demorei muito tempo mesmo para falar para ele que era uma pessoa que gaguejava, até porque me faltava apoio
eu não tive esse apoio, né? Meus familiares não me deram esse apoio, não tive suporte terapêutico nenhum. E eu demorei muito a falar com ele sobre o transtorno da gagueira. E hoje ele é o meu maior apoio, né? A minha maior base é ele. E assim, onde eu me sustento emocionalmente, ele me apoia maravilhosamente bem, né? Aquela preocupação que eu tinha no relacionamento abusivo não aconteceu comigo, né? Em relação a isso, de jeito nenhum. E assim, mas tem muitas queixas mesmo de casais, né? Tanto ele ou ela, né? Se queixa que um dos fica fazendo chacota por conta disso, da gagueira, ou algum transtorno que a pessoa tem, ou alguma diferença, né? Que não é aquelas pessoas típicas, mas tem alguma diferença, e ficam fazendo, bagunçando o relacionamento. Isso não é legal, isso não é bom. Não, né? Um relacionamento é a base a dois. Isso eu acho que é uma coisa que a gente que hoje não cabe mais na sociedade. E com base no que a gente está falando aqui, eu gostaria de ouvir a opinião da Bernadette, né, sobre um casal que tem esse tipo de relacionamento, que, que um que um não aceita o outro, faz a brincadeira, faz aquela, digamos assim, aquela pressão psicológica porque um é gago e o outro não é, né? Qual que é o seu conselho para esse casal? Busque o amor próprio. Busque aceitar, se aprender a gostar de si mesma. Faz toda a diferença para que tenha essa confiança, né? Foque em si mesmo. Foque em você. É importante estar focado nos seus objetivos pessoais, evitar ficar se comparando com outras pessoas. É algo que a gente vê muito comum nas nossas redes sociais hoje, né? Então, se comparar, evite se culpar, porque o sentimento de culpa, ele gera também situações desagradáveis, situações negativas. E ficar remoendo e frustrando com essa situação, com esse acontecimento, aí tudo vai dar errado mesmo, né? E esteja disposto a encarar também o risco, estabeleça seus limites, ao entender que seus próprios limites, fica mais fácil saber quais você consegue superar. Não fique sempre na defensiva, né? Então, assim, um autoconhecimento para que você desenvolva, né, melhor toda essa situação que você está vivendo. É se cuidar mesmo, atente-se muito para o diálogo, seja um bom ouvinte, mas também fale de si, das suas dúvidas, dos seus sonhos, do que você pretende fazer, que a gente acaba sendo assim, é um momento para refletir seu dia a dia, as situações que vocês viveram, as questões das suas inseguranças daquele dia, né? Então, com isso, estabeleça relacionamentos saudáveis. Envolvam em relacionamentos que vão te afastar de pessoas que valorizam, né? Vocês, junte-se a pessoas que valorizam os pontos positivos que vocês têm, o ponto forte, né? Para criar essa autoconfiança. Eu acho que o ponto-chave seria realmente mesmo o autoconhecimento. Ok, Bernadette. Deixa eu fazer outra pergunta, Bernadette. Quais são os elementos, acho que você já respondeu, né? Quais são os elementos, né, os pilares para se ter um bom relacionamento e duradouro, feliz e saudável? Acho que você já respondeu, né? Eu acho que para um bom relacionamento, a gente tem que ter amor e admiração, né? Para que haja nesse relacionamento. Aceitação e respeito. Uma união saudável, respeito pelo outro, é fundamental. Diálogo, né? Que é a comunicação aberta, manter um relacionamento com convivência saudável, é necessário falar sobre as questões, sobre as dúvidas que vão surgir no seu dia a dia, nessa relação.
O diálogo não é apenas falar da sua rotina, é conversar sobre insatisfações, dúvidas, questões mais profundas do relacionamento, é ter confiança. Se não existe confiança, é impossível, né, que haja um relacionamento que vá durar. Ter liberdade nesse relacionamento, eu acho importantíssima essa questão, porque é essa independência que devemos preservar o nosso espaço, as nossas opiniões, os nossos sonhos, mesmo estando em uma união, cada um é livre, possui liberdade para fazer suas escolhas. Não é o outro que vai decidir por você. É você que vai escolher, você que vai decidir e vai realizar os seus sonhos. Eu acho que é baseado no amor, no diálogo, na confiança e na liberdade. Tá. Só pegando Obrigada, Bernadette. Só pegando o gancho, né, no que você falou, Bernadette. Com essa cumplicidade, com esse respeito entre as pessoas, entre o homem e a mulher, entre um casal, né, seja ele, né, qual for o casal, né, que tem que um não pode definir o outro, quem não é gago não pode definir o outro como gago. Ele não pode te definir como gago. Quem te define como pessoa é você mesmo. Quem te define como você é você mesmo. Ninguém pode definir a gente que é gago sem ser a gente mesmo. Então, se quem é parceiro de alguém que é gago, quer definir a pessoa como ela é gaga, eu acho que aí já não existe respeito, cumplicidade e eu diria até amor. Então vamos, né? Estamos já chegando aqui no finalizando a nossa live, né? Estamos já finalizando nosso bate-papo, relacionamento e gagueira, falar sobre namoro, São João chegando, né? As emoções, tudo aí, muito forró. Vivi, tem alguma pergunta aí, amiga, para nós? Alguma observação? Eu vou entrar aqui na live rapidinho. No chat não tem nenhuma pergunta, né, explícita, mas tem diversos, né, comentários, né? É interessante. E o que reforçou aqui foi a questão, a importância do amor próprio, né? O amor próprio é essencial. E também teve, eu vi aqui uma fala, né, um comentário de uma pessoa que saiu de assim, ela terminou um relacionamento porque era abusivo, né? Então, eu penso, e eu vejo que aqui, assim, né, e aqui no chat, muitas colocações importantes. E ressalta aí a presença de todos, bem aí participativo, e também aí do nosso presidente, Luiz Fernando, que ele está presente, né? Tá bom, tá ok. Obrigada, Vivi. Só voltando um pouquinho à história do relacionamento abusivo em relação à gagueira, só para dizer que a gagueira não nos define, certo? E se alguém tentar, né, abusar psicologicamente de alguém que gagueja, isso é crime. Crime, e estamos, né, a Associação Brasileira de Gagueira está providenciando, que nós somos a Associação Brasileira de Gagueira, estamos providenciando, estamos atrás, buscando leis, né, para nos amparar juridicamente em relação a isso. É crime, isso não pode acontecer com pessoas que gaguejam transtorno, a gente não gagueja porque quer, enfim, tem que agir respeito, né, inclusão, acessibilidade, espaço para quem gagueja também, nós somos pessoas e a gagueira não nos define. Né? Para encerrar, vamos assim, falar um pouco dos grupos de apoio que a Associação Brasileira de Gagueira tem, né? Mantém. Eu sou uma pessoa que sou moderadora do grupo de apoio de Fortaleza, tem vários moderadores, né? Os grupos de apoio já estão em todas as regiões brasileiras, qualquer pessoa que gagueja pode participar,
Quase todos os grupos são online, alguns grupos têm presencial, mas eles alternam, tanto online como presencial. Então, qualquer pessoa que gagueja pode participar de uma região para outra, não tem nenhum problema, é só entrar no perfil da Abra Gagueira lá, né, e entrar em contato com o moderador e pedir o link, você terá acessibilidade. Um dia, nós, como moderadores, desejamos que esses grupos sejam abertos para todos, né, ter acesso aos familiares, a todo mundo, para a gente conversar, pautas sociais, conversar sobre nós, sobre o nosso distúrbio, é isso que a gente deseja, que essa conversa possa realmente ser, de fato, aberta para todo mundo, que todos possam ter acesso, né? Mas, por enquanto, o grupo é fechado só para as pessoas que gaguejam e seus familiares, certo? E o grupo é muito bom, eu tive muito acesso. Subir, sim, só um minutinho, sim. Falando que eu também sou moderadora, né, do grupo para famílias, e em breve nós estaremos aí funcionando a todo vapor. Olha aí, mais uma voluntária para a nossa Associação Brasileira de Gagueira, professora, psicóloga, terapeuta. Com certeza você vai fazer a diferença, viu, Bernadette? O seu conhecimento vai ser assim, aprimorado para a inclusão. Obrigada. Com certeza. Os nossos grupo de apoio sempre funciona, a agenda está aberta, né? Os grupos acontecem mensalmente, uma vez por mês, e todo mundo precisa realmente que gaguejam, e os que não gaguejam também precisam conhecer a gagueira. Né? Vamos assim para as considerações finais. Muito obrigada aí pela presença, Bernadette, pela sua grandeza, o seu conhecimento, né, sua disposição, né? Hoje, domingo, véspera dia dos namorados, está aqui com a gente, conversando sobre gagueira, muito importante. Obrigada aí pelos ouvintes. Fernanda Andrade, muito obrigada pela sua participação, pessoa que gagueja, mas está aqui também, dando a sua contribuição, falando de gagueira, namoro, relacionamento. Isso é muito importante para a gente, né? E dizendo também para as pessoas que gaguejam, antes de encerrar, aqui é importante dizer que a pessoa que gagueja pode ser o que ela quiser. Ela pode namorar, pode casar, pode descasar, né? Assim, ela pode ser o que ela quiser. Nós somos pessoas, né? Nós respiramos, nós estamos aqui para viver, para contribuir, a nossa contribuição social. Então, é isso. Bom, desejo a todos um feliz Dia dos Namorados e que realmente namore bastante, com gagueira, sem gagueira, que nada vai nos impedir, nada nos impediu. O importante é que sejam felizes, que sejamos felizes, do jeito que nós somos. Se tiver com medo, vai com medo assim mesmo, que vai dar tudo certo. Tá? Tudo de bom para vocês e um feliz Dia dos Namorados. Olha, eu queria agradecer a oportunidade, né, dessa live. Eu queria agradecer a oportunidade de expor o que a gente tem de experiência, né, de escutar a experiência, né, de vocês. Estou vendo aqui o chat, aqui, né, tem vários comentários. E agradecer muito, né, por essa oportunidade que deixa a gente cada dia mais rico. Quanto mais live a gente participa, né, quanto mais grupos de apoio a gente participa, a gente tem uma troca muito grande. Então as pessoas aprendem e a gente aprende. E também sobre o Dia dos Namorados. Um ótimo dia para todo mundo, né? Para todos os casais. E uma mensagem importante que eu acho é que é importante que você tem que ter mesmo a sua autoestima lá em cima mesmo, né? E que o namoro não é no dia dos namorados. O namoro você se constrói no dia a dia. E o relacionamento você constrói no dia a dia. Todo dia, toda hora, dia de namoro, dia de você
de você abraçar a pessoa que você ama, de você fazer o carinho, de você pensar na pessoa que você ama. Acho que isso também é uma base de uma vida feliz entre duas pessoas. Ok, obrigada, Fernando. Fernando, sua mensagem foi linda, obrigada, viu? Realmente, o Dia dos Namorados não é só dia 12 de junho, é todos os dias, né? Dia de abraçar, colher, né? Namorar mesmo, né? A Bernadette diz, namorar, vai com medo mesmo. É muito bom. Obrigada, gente mesmo, obrigada mesmo de coração, obrigada a todas as pessoas que participaram, Luiz Fernando, nosso presidente. Obrigada mesmo. Então vamos encerrar. Tchau. Viviane, obrigada, viu, amiga, pela sua participação aí. A pessoa que gagueja está aí ajudando, auxiliando. Fiquei aqui de assistente. Obrigada. Tchau, tchau. E aí, meu gostoso?